Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Confissões de Crente. Você que está vendo esse vídeo aqui faz parte da playlist da Semana da Criação. É uma série de vídeos que eu estou fazendo, né, em cada dia da semana, falando de cada dia da criação, reforçando a nossa crença num Deus Criador que nos criou, numa semana, né? Criou a vida, nos criou numa semana de 7 dias, nos criou em 6 dias, né? E no sétimo dia descansou. E hoje chegou o dia da gente estudar o quarto dia, né? Vamos ler então aqui em Gênesis, acompanha aqui comigo, em Gênesis no capítulo 1 e verso 14. Começa assim: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e também fez as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Então a gente vê aqui no quarto dia da criação, Deus tornando visíveis os luzeiros, o sol e a lua. Aí você fala assim: ah, Maura, mas você disse lá no vídeo do primeiro dia que você acredita no intervalo passivo, de que Deus já havia criado o sol ali no primeiro dia da criação, mas aqui está dizendo que Deus criou os luzeiros, né? Ele colocou os luzeiros na terra, ele fez o maior para governar o dia, sim. Gente, eu vou linkar para vocês um vídeo de uma conversa que eu também tive com o pastor Eleazar Domini a respeito disso. E eu vou dar aqui uma resumida no que ele fala, mas ele que é o especialista em hebraico, né? Mas ele fala o seguinte, que o texto aqui no original, ele foi escrito com a perspectiva do observador na Terra, tá bom? E que eu já dei as razões pelas quais eu acredito que o sol já existia no primeiro dia, tá lá no primeiro vídeo, você pode voltar e assistir. Mas aqui no quarto dia, o que ele quer dizer? Né? Que na perspectiva do observador que estava na Terra, então aquela atmosfera que era densa, que você podia ver a luz do sol, mas você não via de onde a luz vinha, né? No quarto dia, Deus então dissipa, né, essa atmosfera densa, organiza, torna o sol visível para ele permanecer, para ele ficar, para ele governar o dia, né? E durante a noite, então, nós vemos também a luz do sol, mas refletida na lua, que não é uma estrela, é um satélite, tá bom? É um corpo que está aqui próximo à Terra, na nossa órbita, e que durante a noite nos fica visível e reflete a luz do Sol que ela recebe. Durante o dia a gente consegue ver a Lua também em alguns horários, né? O que acontece é que a luz do Sol ela é tão intensa que ela ofusca a Lua e ofusca as estrelas, mas elas estão aqui no céu. A gente só não consegue ver por causa da luz do Sol, tá bom? Então você percebe também outro aspecto interessante que o relato ele não fala aqui sol, ele não fala aqui lua, ele fala de luzeiros, né? O maior para o dia, o menor para a noite, porque naquele momento não houve a necessidade ou não houve a vontade de fazer referência ao sol e à lua, justamente para que o povo não relacionasse isso a divindades, porque existiam outras civilizações ao redor ali do povo de Israel que adoravam o sol e a lua, né? Os egípcios, por exemplo, né? Tem o deus Sol. Então,
para que isso não fosse relacionado a uma certa divindade, no intuito de que o povo também corresse o risco de adorar o sol, então foi suprimido aqui, imagina-se que essa foi a intenção, de não fazer referência ao sol e à lua, e sim luzeiros maiores e menores, para que não houvesse esse problema da adoração. Tá bom? Então a gente vê aqui no quarto dia, Deus basicamente solidificando, né, o ciclo diário, né, em que eu tenho o sol que aparece durante o dia e a lua que aparece durante a noite, refletindo a luz que ela recebe do sol, e também, gente, a criação de outros ciclos, porque diz aqui, ó, diz que, deixa eu voltar aqui, que ele fala sobre, aqui no verso 14, e sejam eles para sinais, para estações, dias e anos. Então, olha só que legal. O movimento que o nosso planeta faz ao redor do Sol e ao redor de si mesmo vai determinar esses ciclos que a Bíblia já cita. Quando a gente fala de estações do ano, a gente fala do movimento de translação, que é o movimento da Terra ao redor do Sol, e que dependendo da distância que a Terra está do Sol ao longo do ano, a gente vai ter diferentes períodos de exposição e intensidade da luz que a gente recebe do Sol, e isso vai determinar as estações do ano, né? Então, no verão, a gente está mais próximo, recebe com mais intensidade, conforme a Terra vai se movimentando ao redor do Sol, então a gente vai tendo as diferentes estações do ano. É lógico que a sensação de mudança das estações também vai depender da localização que nós estamos no globo terrestre, né? Então, quem está mais próximos aos polos e quem está mais próximo ao Equador não tem as 4 estações certinhas, né? Porque tem normalmente aí 2 estações só, a mais fria e a mais quente. Aqui no Equador, por exemplo, eu não tenho verão e inverno. Tenho uma estação mais chuvosa e uma estação mais seca, mas nas duas fazem calor, tanto que eu tô no inverno e vocês estão vendo aqui me vendo de blusa de manga curta, né? Agora, quem tá ali nas regiões, nas faixas entre eu esqueci agora, mas nas zonas mais temperadas, né? Então, você tem uma marcação maior das estações, ainda mais nas regiões ali do hemisfério norte, que a gente tem Estados Unidos, Canadá, em que você vê o verão muito quente, a primavera muito florida, o outono as folhas caem e o inverno com neve, né? Então tem as 4 estações bem marcadas. E a gente tem finalmente também um movimento de translação determinando o nosso ano, o calendário anual. Então, quando a Terra completa um movimento ao redor do Sol, a gente tem um ano. Quando a Terra completa um movimento ao redor de si mesmo, nós temos a duração do dia. É muito legal ver como Deus é organizado, né? E que ele usa as leis naturais que vão ordenar os movimentos desses corpos celestes do nosso planeta, justamente para criar esses ciclos, né? Isso é muito interessante da gente ver. Então, a gente tem aí no quarto dia, revisando para terminar, Deus, então, dando função ao Sol e à Lua e deixando totalmente visível na nossa atmosfera a presença do Sol e a presença da Lua. Ok? Então, é isso, pessoal. Nos encontramos amanhã para falarmos do 5º dia da criação e já começando com a criação dos primeiros animais, tá bom? A gente se vê, então, amanhã. Até lá!